Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Olá, queridos professores, a paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Capete Ribeirão Preto. Meu nome é Graziele, espero que vocês venham gostar do vídeo, do subsídio que vamos passar da lição de hoje. E deixe seu joinha, deixe seu gostei, se tiver alguma dúvida deixe o comentário no final nos comentários do vídeo. E vamos para mais uma aula. Estou ministrando a aula da lição dos juvenis e esse trimestre estamos falando dos conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. A lição ministrada hoje será a lição de número 12, que será ministrada do dia 22 de março de 2020. Vamos falar sobre Zacarias, o reinado do Messias. Os objetivos da lição é explicar as profecias messiânicas e o seu cumprimento, ensinar que os planos de Deus para o seu povo não mudam e apresentar as promessas futuras para o fortalecimento da fé. Em todo o Antigo Testamento, ele leva a uma promessa que todo o povo judeu estava aguardando, que é quando o Messias viria. E não é diferente na profecia de Zacarias. Zacarias, além de sacerdote, ele foi usado como profeta de Deus para profetizar ao povo que o Messias viria. Então, é uma mensagem de esperança. Por que uma mensagem de esperança? Vamos ver isso aqui na frente, quando a gente entra para falar de como estava o povo na época que Zacarias profetizou. Então, introdução. Jesus, o Messias escolhido, é o tema central da profecia de Zacarias, um dos principais profetas do Antigo Testamento que fez várias predições acerca do Messias foi Zacarias. Inclusive, ele fez mais predições sobre o Messias, sobre Jesus, mais do que Daniel. E a maioria delas já se cumpriu na primeira vinda de Jesus, e as que não se cumpriram ainda vão se cumprir na segunda vinda. Tanto que é a leitura bíblica em classe, que cita a nossa leitura bíblica em classe, cita a segunda vinda de Cristo e o Amargedon, que está em Zacarias 14, do 1 ao 4, e 16, 20 e 21, os versículos. Após breve ofício profético de Ageu, o profeta deu continuidade à tarefa de incentivar ao povo na reconstrução do templo. O que estava acontecendo? Então, a gente vai acompanhando toda a trajetória do povo. O povo, ele era um povo teimoso, desde a época que Moisés tirou eles do Egito, e eles não estavam obedecendo a Deus. Perante isso, o Senhor fez o quê? Colocou os babilônicos e levaram eles cativos. Levou o povo de Judá cativo. O povo de Judá cativo, eles ficaram 70 anos na Babilônia. E depois desses 70 anos na Babilônia, o povo medo-persa, o Império Medo-Persa, veio e conquistou a Babilônia. Conquistando a Babilônia, o que eles fizeram para enfraquecer o Império Babilônico? Todas as nações que estavam reféns na Babilônia, eles libertaram. Então o rei Ciro assinou um decreto libertando todo o povo. Então, eles podiam voltar para a terra deles. Eles podiam voltar. Muitos dos judeus não quiseram voltar para Jerusalém. Quiseram continuar, porque 70 anos na Babilônia, muitos deles já estavam estabelecidos. E aí, os que voltaram, a primeira leva foram 50 mil. E o que eles encontraram que deixaram eles tão tristes? Então, 70 anos, eles saíram de lá
ainda tinha povo, pessoas que saíram de lá jovens, mas mesmo jovens, eles viram a grandeza do templo que Salomão construiu. Então, quando ele chega de volta do exílio, eles encontram o templo totalmente destruído. Então, aquilo já causa uma tristeza nas pessoas. Então, eles já ficam um pouco desanimados. 70 anos, eles já não encontram mais as casas deles da mesma maneira que eles deixaram. Os samaritanos tinham entrado e estavam nas suas terras. Então, eles voltam do exílio, ficaram 70 anos no exílio, voltam do exílio. O templo que eles adoravam a Deus estava destruído. A terra que eles tinham, os samaritanos estavam ocupando. Então, eles perderam a credibilidade de povo forte. Então, aquilo foi entristecendo eles. Eles falaram assim, nossa, mas a gente é o povo escolhido de Deus e a gente está passando por essa necessidade. Então, aquilo ali foi dando um desânimo para eles. Aí entra Zacarias. Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo, porque o Messias viria e seria nesse templo que ele ia ser apresentado. Então, o Zacarias, ele incentiva o povo à reconstrução do templo. E mais que isso, conduziu a nação à esperança futura. Então, no livro de Zacarias, além dele incentivar o povo a reconstruir o templo, ele incentiva as pessoas a viverem de maneira que eles iam ter o céu. Então, ele já profetizava a respeito da segunda vinda de Cristo, onde Cristo iria reinar, virá a reinar, e com isso acaba todo o sofrimento que a gente vê, toda injustiça, toda fome, toda peste, toda dor. Tanto que no textuário diz o quê? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Essa é a nossa esperança, a segunda vinda de Cristo, onde todo o nosso sofrimento acabará. Significado do nome Zacarias é o Senhor se lembra. Zacarias, ele era um profeta da linhagem sacerdotal. E ele iniciou o seu ministério ainda jovem, ao lado do ancião Ageu. Então aqui a gente já pode ver o quê? A importância de estar com pessoas que nos aproximem de Deus. Zacarias, assim como Ageu, eles profetizaram falando em nome do Senhor. Assim como hoje a gente vai ser usado para profetizar, para chegar a alcançar a vida dos nossos adolescentes e jovens, sendo o professor da escola dominical, naquele tempo, Zacarias e Ageu, eles profetizavam tentando levar o povo a uma vida de santidade. E o interessante é que às vezes, a maioria das vezes, a gente não precisa de palavras, a gente precisa de uma vida de santidade. Conta-se uma história que tinham 2 vizinhos. E os 2 vizinhos, um era crente e o outro não era. E ele passava sempre e perguntava assim, vamos na igreja? Perguntava pro vizinho. Aí o vizinho falava assim, tô acabando de ler um livro, quando eu acabar eu vou. E tal, isso se repetiu por várias e várias vezes. Aí, até que chegou um dia, ele falou assim, vamos na igreja? Ele falou assim, vamos. Eu já acabei de ler o livro, então agora eu vou. Aí ele falou assim, mas que livro comprido que você estava lendo, né? Livro demorado, faz tempo que eu tô te chamando e você não vinha. Que livro é esse? Aí ele disse assim que eu estava lendo a sua vida. A nossa vida, a nossa postura, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Então os adolescentes, eles observam bem aquilo que a gente vive. Então, que as nossas palavras venham condizer com as nossas atitudes. Zacarias, ele tinha como amigo Ageu. Então, ele aprendeu com Ageu.
aquele versículo, 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, temos que incentivar os nossos adolescentes a andar com pessoas que nos aproximem de Deus. Andar com pessoas que queiram estar fazendo sempre a vontade de Deus. Porque a partir do momento que eles andam com pessoas que façam a vontade de Deus, eles vão se aproximar e ter uma vida de santidade. E ser referência no mundo que estamos vivendo hoje. Contexto histórico. O seu contexto histórico é o mesmo do profeta Ageu. Então, a gente deu uma pincelada na lição passada e mostramos que a nação de Israel ela estava sob o domínio persa. Então, o povo foi liberto, assim como eu falei anteriormente, foi liberto do domínio da Babilônia, só que eles estavam ainda aprisionados pelo domínio persa. Eles não estavam totalmente livres. Eles tinham que reconstruir o templo, reconstruir a vida deles, ainda pagar tributos para o rei Ciro, o rei da Pérsia. Então, era uma falsa liberdade. E aí, o povo vivia na sua própria terra e não era livre. O profeta declara que chegará o dia em que o Messias será o único rei e Jerusalém será a sede do seu governo. Então, as nações irão até a cidade santa e prestarão culto ao Senhor. Por isso, o livro de Zacarias é profundamente escatológico e as suas profecias visam promover esperança em meio à reconstrução de Jerusalém, além de registrar para as futuras gerações o reino perpétuo do Senhor. A palavra de Deus é a maior profecia dos nossos dias, pois nos fornece motivações necessárias para prosseguirmos na caminhada cristã. Por isso, leia, medite e viva cada ensino das verdades do reino de Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente a gente cansa. Então, tem momentos que paramos e pensamos no caminho que a gente está seguindo, a gente fica entristecido com algumas coisas que estão acontecendo, tantas pessoas doentes, tanta fome no mundo, tanta injustiça no mundo, mas a palavra de Deus ela está aqui para nos dar esperança do futuro. Então, essa mesma esperança que Zacarias estava profetizando naquele tempo, serve para a gente agora. Uma das várias profecias que se cumpriram durante a profecia de Zacarias, em Zacarias 11, capítulo 11, versículo 12, ele fala o quê? Eu disse a eles, paguem-me o que acham que eu valho. O valor que eles me pagaram foi um insulto, 30 moedas de prata. Então, quem foi vendido a 30 moedas de prata? Jesus. Então, em Zacarias, no Antigo Testamento, já estava predizendo que Jesus ia ser vendido por 30 moedas de prata. Então, aqui já a profecia de Zacarias, ela fala muito sobre a morte de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Então, a Bíblia é o único livro que ele prediz o futuro e acerta. Muitas coisas que tá escrito já aconteceram e muitas coisas ainda vão acontecer. Então, a gente não acha nenhum outro livro que tem essa assertividade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Estrutura do livro. Então, Zacarias ele teve várias visões. 8 visões, para ser necessariamente falando. E as visões, ela tem a lição tem uma tabelinha das visões de Zacarias e já dá o seu significado e a sua aplicação. Então, as visões dos cavalos, 4 chifres e 4 ferreiros, Jerusalém medida, do sumo sacerdote,
Essa visão do sumo sacerdote é muito interessante, porque Josué era o sumo sacerdote na época e ele estava com as vestes sujas. Então, Deus, ele justificou a nação do pecado e estabeleceu para estabelecer o reino do Messias, trazendo paz e comunhão. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas que, eu pequei muito, Deus não vai me perdoar, mas o perdão de Deus, ele está para todas as pessoas. Então, assim como na representação, o sumo sacerdote, ele foi limpo, as vestes limpas, Deus, ele quer fazer isso na nossa vida também. Limpar, nos dar uma vida de santidade, porque o desejo de Deus é que todas as pessoas se acheguem a Ele e todas as pessoas sejam santificadas. Para chegar aquele grande dia, todos no céu estaremos adorando a Ele. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, o desejo de Deus em todo momento, desde que Ele criou o homem, foi ter um relacionamento com Deus. Foi ter um relacionamento com o seu povo. Então, muitas vezes esse relacionamento foi cortado por algumas coisas que estavam acontecendo. Mas Deus, em todo o tempo, usando o profeta, usando a nossa vida, Ele vem dizer que Ele quer restaurar esse relacionamento. Então, o sumo sacerdote, o castiçal de ouro, o rolo voante, a mulher e o efa e os 4 carros. Então, todos esses já têm um significado e já tem a nossa aplicação. Então, por que veio essas visões para Zacarias? Então, teve a visão durante a reconstrução do templo. O profeta recebeu 8 visões. Deus exorta a nação a se voltar para ele. Foi o que eu falei anteriormente. Além das visões, o Messias é novamente anunciado. Ele levantará um templo espiritual e reinará para sempre. Essa é a nossa esperança. Jesus é o rei e sacerdote. A ele devemos dar a primazia em tudo que temos e somos, pois um dia ele virá nos buscar e reinaremos com ele de glória em glória. Esse é o dia que a gente almeja. A falta de comprometimento daquela geração com a justiça que agradava ao Senhor fez dos seus jejuns um ato vazio de significado. Deus exorta o povo a não seguir o caminho dos seus pais, que foram punidos pela insubmissão. O Senhor quer obediência e não sacrifícios irrefletidos. Então, o povo naquela época, como eles ficaram cativos na Babilônia, eles adoravam a Deus da maneira que dava. Então, eles não faziam o melhor. Eles ofereciam o animal que tinha. Podia ser manco, podia ser impuro. Eles estavam oferecendo esse sacrifício para Deus. Deus não quer somente o sacrifício, Ele quer um coração puro e um coração verdadeiro adorando a Ele. Então, naquele tempo, as pessoas estavam adorando a Deus de qualquer maneira, servindo o jejum de qualquer maneira, bem parecido com algumas coisas que a gente encontra no tempo de hoje. Então, Deus, ele sempre exorta: é melhor obedecer do que sacrificar. É isso que ele quer da gente. Ele quer uma vida de compromisso, de obediência. Todas as pessoas que obedecem a Deus, Deus tem um futuro brilhante para entregar para essa pessoa. Porque o Senhor tem planos de paz para a nossa vida. Resta somente o quê? Obedecermos. Deus, ele exige sempre o primeiro lugar na sua vida. Ele quer ser exclusivo. O que tem ocupado o primeiro lugar da sua vida? Às vezes, as pessoas daquela época, elas estavam tão tristes que elas não estavam vendo o quanto Deus era importante para eles. Às vezes, as ocupações do dia a dia vêm nos trazer, vêm nos desviar do nosso foco. Então,
Se uma tarefa, se um emprego, se um compromisso está tirando a sua atenção do objetivo principal, é bom revermos esse conceito, porque Deus, Ele quer exclusividade no nosso coração. Então, aqui a lição ela cita ainda várias referências que se cumpriram. Zacarias 9:9, Zacarias 10:4, Zacarias 11:13, Zacarias 12:10. Então, esses versículos cita a profecia e cita o seu cumprimento. Zacarias 9:9, onde se cumpriu? Em Mateus 21:5. Então, é interessante você mostrar para o aluno que as profecias que Zacarias estavam falando se cumpriu. E se cumpriu logo em Mateus, já no nascimento de Jesus. A mensagem de Zacarias. Uma coisa que é bom ter em mente é que os planos do Senhor, em Tiago capítulo 1, versículo 17, não tem mudança nem sombra de variação. Então, independente do problema que você está passando agora, aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o cuidado do Senhor sempre estará na nossa vida. Às vezes a gente vê um problema e fala assim, Senhor, eu não vou aguentar. Mas olha para a sua vida, quanto problema você já passou, quanto aprendizado você já teve, porque cada problema que a gente tem na nossa vida é um aprendizado. E a gente sobreviveu. Então, muitas vezes, a situação ela tem tampado a nossa visão, que é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam tristes por ver aquela situação que se encontrava em Jerusalém. Mas Deus ainda tinha um plano, assim como Ele tem um plano na sua vida também, na vida do adolescente. Diante das cenas que viu ao chegar em Jerusalém destruída, o povo duvidou que um dia seria uma nação forte e livre novamente. É natural que aos olhos humanos ponhamos suas esperanças naquilo que a gente vê, mas o homem viverá pela fé. Abacuque falou isso. Então, temos que confiar no Deus que a gente serve, que nada foge do controle da mão dele. Deus abriu o mar diante de milhares de judeus para fazê-los escapar do Egito e fez mulheres estéreis mães de muitos filhos. Acaso haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então, irmãos, medite nessa palavra. Às vezes você está precisando dessa palavra. Sempre quando a gente vai dar uma lição, a palavra fala primeiro ao nosso coração e depois fala ao coração do adolescente. Então, que seja assim sempre. A palavra sempre falando ao nosso coração para que possamos transmitir aquilo que Deus quer ao coração do adolescente. Então, Deus, Ele controla tudo. Ele tem o controle de tudo. Jó tem uma história interessante. A gente vê no livro de Jó várias indagações, várias perguntas, né? E o Senhor só ouvindo o que Jó falava, até que o momento ele fala, ele responde a Jó. E ele responde de uma maneira absolutamente linda. Olha isso, Jó 38, do 1 ao 9. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ele a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? Quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam? Olha que linda estrela cantando. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em dessas densas trevas o envolvi? Então,
Deus ali, ele está mostrando a sua magnitude, a sua soberania. Deus fez tudo isso. Quando que a gente, simples mortal, tem capacidade de colocar o limite no mar? Não tem. Então, essa palavra que Deus deu a Jó é linda, essa resposta. E Max Lucado fala isso no livro dele. Ele diz assim, que o céu podia ser sem cor, a flor podia ser preto e branco. A gente não ia saber. O céu tem nuvem, cada pôr do sol é diferente um do outro. E para que isso? O cuidado que Deus tem na nossa vida. Então, Deus ele tem um cuidado de fazer sempre o lindo para a gente, de trazer coisas maravilhosas. E muitas vezes a gente não valoriza isso. O ar que a gente respira, foi Deus que deu o fôlego de vida. Então, que possamos sempre ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Naquele tempo, as pessoas estavam vivendo um problema muito grande, sem perspectiva de futuro. E é por isso que Zacarias ele estava profetizando para o povo ter esperança. Então, o profeta Zacarias conduz o olhar dos judeus para as promessas do Senhor, a vinda esplendorosa do Messias e o seu governo eterno. Quando isso se cumprisse, não haveria mais nações opressoras, infertilidade na terra, nem segurança de dormir livre e acordar escravo. A visão do futuro trazia refrigério aos corações desanimados e esperança ao povo para permanecer fiel até a vinda de Jesus. Assim, cada profecia declarada fazia parte do propósito do Senhor, como um tapete tecido fio a fio. Cada ponto é fundamentalmente entrelaçado para que a obra seja concluída. Deus reunirá o seu povo santo e reinará soberano sobre ele. Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus, mas temos que sempre entender que Deus ele está no controle da história. Assim como ele teve no controle da história do povo de Israel, ele está no controle da nossa vida também. A Bíblia está aqui para nos exortar e animar e nos dar esperança do futuro. Em Isaías, capítulo 40, versículo 29, fala assim, que o Senhor ele faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Não é errado a gente cansar. O errado é a gente desistir. As virgens, parábola das 10 virgens, falam que todas adormeceram. Mas temos que estar, mesmo que a gente adormeça, a gente está preparado. Então é isso que a Bíblia nos diz. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, professor, se hoje você está com a vida um pouco cansado, pensando, nossa, eu estou muito cansado, não sei nem se eu vou conseguir, não tira a mão do arado, não. Continua, porque Deus que dá a nossa força, Deus que dá vigor para que possamos continuar. Caro professor, a obra do Senhor não pode parar. Por isso, em dias de desânimo e apatia, Deus reaviva em nós a certeza da volta de Cristo. É a nossa esperança. O nosso destino é o céu. O céu não é aqui. Então, se a gente espera somente dessa vida, somos os mais miseráveis. Mas se esperamos na vida futura, alcançaremos a graça de Deus. Para concluir, Deus tem o controle da história em suas mãos. Embora a limitação humana nos impeça de vislumbrar o futuro, muitas vezes por alguns problemas, sabemos que Ele se importa com os seus filhos e por meio das promessas fortalece a nossa fé. Por isso, de acordo com essa lição, concluímos que a nossa confiança deve estar firmada no cumprimento da palavra de Deus.
Mesmo que aos olhos naturais não vejam um cenário favorável, devemos crer em Cristo, pois Ele é a esperança da nossa salvação. Então, vamos confiar em Deus, vamos acreditar que o futuro está na mão dele e agradecer a Ele pelo presente que Ele tem nos dado, porque o futuro já é glorioso e o presente está no controle das mãos dele. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês possam transmitir aquilo que está no coração de Deus para os alunos de vocês, tá? Obrigado até agora, até a próxima. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.